para qualquer interessado, no site da Secretaria da Fazenda. Peço desculpas por essa falha minha. Bom, a gravação já foi iniciada. Eu vou voltar o meu slide aqui. E vou dar a palavra a... Desculpa, Tiago, me fugiu o nome. Seu microfone está fechado. Temos o senhor Marlon e a senhora Sidneia. Marlon, por gentileza, se quiser fazer o uso da palavra. Marlon, o seu microfone está desligado. Olá, boa noite a todos. Boa noite, te ouvimos. Aqui a todos. Marlon, seu microfone desligou. Olá, estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos os presentes, todos os moradores, munícipes e todos aqueles que têm se empenhado em ver uma cidade cada vez melhor. Cumprimentar aqui os meus bons vizinhos, a Moca, a subprefeitura da Vila Prudente também, e desejar a todos uma ótima reunião. Tenho certeza que vamos ter êxito e tenho certeza que grandes coisas estão por vir para a nossa cidade, cidade de São Paulo. Estamos aqui na expectativa e acompanhando sempre aqui. Muito obrigado, Marlon. Agradeço a tua presença. Acho que a participação é sempre importante. O tema da região, né, da subprefeitura, vai estar hoje em pauta aqui. A nossa subprefeita da Vila Prudente, senhora Elisete, já fez uso da palavra. Sidneia também gostaria de tecer algum comentário? Não. Pode dar início à reunião e vamos ver se esteja bem aproveitada, e boa noite a todos. Obrigado, Sidneia. Pessoal, então, vou retornar agora com a audiência gravada, né? Seguindo aqui com a nossa pauta, agradeço a manifestação do senhor Marlon. Bom, a dinâmica da audiência está aqui na tela, duração, início às 6h30, vai até às 9h30, a Secretaria da Fazenda faz uma fala de 20 minutos inicial, seguida a apresentação da análise pelas secretarias e abertura para fala dos munícipes mediante inscrição. Serão aceitas também inscrições via chat. Questionamentos pendentes serão encaminhados às secretarias municipais, a gente vai coletar o e-mail, um contato, um telefone, o e-mail do munícipe que fica com a dúvida, para poder retornar para ele posteriormente. Tem aqui um item, esse último item eu vou ler, tá? Que está como importante. O escopo das audiências é exclusivamente o orçamento cidadão. Ainda que esteja em curso o processo eleitoral em segundo turno, não serão toleradas manifestações de cunho político partidário. Essa orientação partiu da Coordenadoria Jurídica da Secretaria Municipal da Fazenda. Peço a atenção de todos a esse condicionante aqui da nossa audiência. Então, a gente está num espaço que é público, cedido pela Prefeitura, fazendo uma audiência, né? Esse espaço não pode ser usado para a finalidade político-partidária, somente para a nossa discussão técnica, temática do orçamento cidadão. Seguindo, bom, a gente tem, então, as etapas, o que constitui, em que consiste o nosso processo, o orçamento cidadão, né? Ele é processo de participação social no orçamento e, basicamente, ele consiste num filtro de propostas. A gente tem um número muito grande no início, chega num número um pouco menor para possibilitar uma análise de viabilidade em tempo hábil pelas secretarias. Esse que é o nosso processo. Então, ó, eu vou passar cada um desses itens, né, de 1 a 8, nos próximos slides. É uma descrição bastante breve. Começando com a recepção e o apoio das propostas, a etapa 1, coleta de propostas. Ela foi feita lá em abril, né, no modo online, porque a gente estava ainda com a nossa pandemia, né, de Covid. A expectativa é que no ano que vem a gente tenha audiências públicas e coleta de propostas presenciais aí no ambiente da subprefeitura.
De qualquer forma, nesse ano, ainda foi pelo formato online, recebemos 2.023 propostas distribuídas dessa forma. Aqui tem por categoria, né, praticamente 300 propostas, aí, quase 15% referente à saúde, depois segurança alimentar, meio ambiente, desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico e trabalho, zeladoria urbana e melhorias de bairro. São as pautas aí que tem 2 dígitos, mais de 10% de demandas. Lembrando que é o próprio munícipe, no momento em que ele insere a sua proposta, que ele define, ele escolhe, ele indica aí a categoria da proposta dele. E aqui a divisão por subprefeitura, tá? Ali é por tema, aqui é por subprefeitura. A gente está com Moca ali com 27 propostas, Vila Prudente está mais embaixo aqui com 26, e Sapopemba não estou achando aqui. Sapopemba com 39 propostas aqui na segunda parte. Eu acho que ainda que a gente tenha esse espaço de participação, ele precisa ser mais usufruído, né? Gostaria que tivesse aqui centenas e milhares de propostas para a gente discutir e para a gente trabalhar. Vamos ver se no ano que vem a gente consegue incrementar as propostas recebidas aí de toda a população de São Paulo. Etapa 2 são as audiências públicas, né? Então a gente fez audiência em formato online nesse ano, como eu já disse, em 2 rodadas. A primeira rodada também foi feita uma audiência para cada subprefeitura. Primeira rodada, horário comercial, e na segunda rodada de audiências, em horário noturno, para permitir aí a participação da população. Etapa 3 é a etapa que compete ao nosso Conselho Participativo, que foi recentemente recomposto, né? A gente teve a eleição aí de conselheiros no mês de setembro, se não me engano, agosto ou setembro. E eles tomaram posse recentemente, acho que foi no dia 10 desse mês aqui. E o CPM faz o primeiro filtro, lá daquelas 2.023 propostas que a gente recebe, eles priorizam até 15 por subprefeitura, tá? Então a gente já reduz dos 2.000 e poucos para 15 vezes 32, se não me engano dá 480, é o número de propostas, é o primeiro filtro. E o segundo filtro é esse, é uma votação popular. Cada pessoa pode votar em 5 propostas, em até 5 propostas, né? E com isso a gente seleciona as 5 propostas por subprefeitura, um total de 160 propostas. A gente tem 170 este ano, porque algumas ficaram empatadas em número de votos, e a gente leva as 2 para a próxima etapa. Registramos mais de 2.000, praticamente 12.000 votos nesse ano do Orçamento Cidadão. E a etapa seguinte é exatamente a etapa que a gente vai apresentar aqui, a análise de viabilidade. As secretarias que são donas da temática, que são responsáveis pela implementação da categoria da proposta, elas analisam a viabilidade de implementação daquela demanda que vem diretamente da nossa população, sob os critérios técnico e jurídico e orçamentário. Aquelas propostas que foram consideradas viáveis, elas resultam em compromissos que serão inscritos na nossa lei orçamentária anual, a lei orçamentária em vigor no ano que vem, e serão acompanhadas com os recursos ali assegurados e serão acompanhadas no nosso monitoramento. Esse ano foram consideradas viáveis 84 propostas das 170, tá? Então, propostas eleitas e viáveis, elas são inseridas no PELOA, que é um projeto de lei orçamentária. Veja que é um projeto de lei, então ele segue o rito legislativo, ele sai do executivo no dia 30 de setembro e vai para o Poder Legislativo, a nossa Câmara de Vereadores. O prefeito é que leva a nossa PELOA, o nosso, né, PELOA, o projeto, até a Câmara, exatamente nessa data de 30 de setembro. Então, a gente pode se perguntar, e a Câmara faz audiência também, tá? Aí já não está mais o nosso escopo,
a Câmara tradicionalmente faz audiência temática. Então, lá eles discutem saúde, educação, tema fazendário, de orçamento, cultura, transportes e por aí vai. A gente aqui faz audiência regionalizada, no território, por subprefeitura. É uma divisão aí, quase um acordo de cavalheiros. Eu nunca encontrei uma regulamentação disso, mas é feito assim desde sempre, né? Bom, e aí a lei orçamentária entra em vigor a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Então, alguém poderia perguntar o que a gente está fazendo aqui, se a etapa do executivo já terminou, né, com o encaminhamento do PELOA pelo prefeito, e a gente faz aqui exatamente uma prestação de contas, a gente faz aqui um exercício de transparência para apresentar para a população o que aconteceu com aquelas propostas que eles inseriram na nossa plataforma Participe Mais, lá no mês, eles não, vocês, né, inseriram, né, no Participe Mais, lá no mês de abril. Então isso aqui é uma etapa de prestação de contas, a gente não se propõe a rediscutir proposta ou buscar inseri-las novamente no orçamento, acho que esse espaço já acabou. Mas sim um exercício de transparência importante e interessante. A gente tem técnicos aqui das secretarias municipais com informações detalhadas e podem aí esclarecer dúvidas da nossa população. A etapa 8 e última é o monitoramento, né? A Secretaria da Fazenda, então, monitora sempre pelo Participe Mais, é a nossa casa aí do Orçamento Cidadão no meio virtual. Quem não conhece, peço que acesse o Participe Mais. Todas as propostas recebidas estão lá. As propostas priorizadas pelo Conselho estão indicadas como propostas priorizadas. As eleitas, votadas pela população, também estão lá. As análises de viabilidade que a gente vai mostrar aqui estão lá, já estão, são publicadas, o mesmo texto, a mesma ficha. A indicação do número do processo SEI, a indicação da dotação orçamentária que deve suportar a implementação da proposta. Então, a gente procura dar a maior transparência possível ao nosso processo. E o monitoramento também está lá. As propostas que estão sendo implementadas nesse ano, no curso desse ano, tem até dezembro para a execução da nossa LOA, também estão lá com um andamento de 4 em 4 meses. A gente cobra que as secretarias, que são donas do tema, né, que elas atualizem pelo menos a cada 4 meses. Eu faço agora uma divulgação desse caderno, que é o Caderno Orçamento Cidadão. É o mesmo nome do processo, Orçamento Cidadão, processo participativo, mas o Caderno Orçamento Cidadão, ele é uma cartilha explicativa da lei orçamentária em vigor. O nosso processo, a gente está elaborando a lei do ano que vem. O caderno, não. No Caderno Orçamento Cidadão, a gente procura apresentar, em termos em linguagem cidadã, em termos mais fácil de se entender, de se inteligível, né? A lei orçamentária que acabou de ser aprovada na cidade. Então, o desse ano já está lá, está no site da Secretaria da Fazenda. Do ano que vem, a partir de 1º de janeiro, a Secretaria da Fazenda trabalha na elaboração do caderno. Penso que em meados de fevereiro esse caderno já deve estar pronto e à disposição de vocês. Ele tem dados de destinação de recursos orçamentários por função orçamentária. Então, quanto que vai para a educação, quanto que vai para a saúde, quanto que vai para cada subprefeitura. A gente procura colocar um gráfico da regionalização do gasto também. É um caderno interessante. Acho que para quem não conhece, fica aqui o convite. Bom, com isso eu termino a minha apresentação. A gente passa para a análise das propostas que será feita pelas próprias secretarias municipais. Eu vou dar espaço de fala para elas e em seguida a gente abre a fala para a população em geral. Eu encerro aqui a exibição da apresentação e venho compartilhar os formulários, as fichas. Aqui está a ficha
das propostas. Tá bom o tamanho da página? Dá para aumentar um pouco mais? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá bom, Sandro. Ficou grande demais, né? Vou Fica voltar muito no grande. 150. Bom, a gente começa aqui com a Secretaria Municipal das Subprefeituras. Acredito que a nossa representante seja a Tatiane. É isso, Tatiane? É isso mesmo. Tatiane, então, teu microfone já está aberto. Tiago? Tatiane, desculpa, tá? Só antes de começar, se eventualmente algum representante da secretaria não esteja com o microfone habilitável, eu pedi só para levantar a mão quando for a sua vez de apresentar, que a gente habilita aqui. Ok, Tatiane, bom, a bola está com você, vamos lá, proposta 438 da Moca. Primeiramente, boa noite a todos. Eu peço desculpas já de antemão, porque como vocês vão ver, a minha voz está um pouco rouca hoje. Mas, enfim, estou me recuperando de um resfriado, então eu peço a compreensão de todos. A primeira proposta da Secretaria das Subprefeituras é a 438, na jurisdição da Moca, e a solicitação era a instalação de grades nas bocas de lobo. Essa proposta ela foi considerada parcialmente viável, uma vez que necessita de um estudo para a definição do tipo de boca de lobo a ser instalado, né, o tipo de grade a ser instalado nas bocas de lobo. E a gente entende essa viabilidade técnica, né, parcial, uma vez que visa a melhoria na qualidade e eficiência do escoamento das águas pluviais. No quesito orçamentário, como esse estudo técnico ele vai ser realizado pela própria subprefeitura, a oneração, por assim dizer, né, os recursos necessários já são contemplados nas despesas correntes do dia a dia da subprefeitura. Então, não haveria necessidade de recursos adicionais. Então, o compromisso que a secretaria assume é de realizar o levantamento das quantidades e tipos de bocas de lobo nos logradouros da subprefeitura Moca. Em termos de custo, nesse momento é inviável estipular um custo, né? Mas, como eu disse, não há necessidade de estabelecer um custo para realizar o levantamento. Mas, para a execução, para a instalação dessas grades, não tem como a gente mensurar agora o custo, porque é o estudo técnico que vai nos dar suporte para essa definição. A dotação orçamentária que será onerada é a 1270, que é a dotação da própria secretaria. E é isso. Se meu microfone está aberto, está aberto. Essa proposta ela se encaixa no plano setorial de drenagem. Apesar de não constar aí, ela, né, se tratando do objeto, tem tudo a ver com o plano setorial de drenagem. Deixa eu só fazer um comentário sobre esse custo estimado. Gente, esse é uma informação que a Secretaria da Fazenda pede para constar da ficha, mas ela é realmente uma estimativa muito grosseira. Algumas secretarias não conseguem nem informar esse dado nesse momento, porque a gente ainda não tem um projeto com cronograma, com custo, com mais detalhes. Nesse momento é para a gente saber se essa proposta custa alguns R$1.000, algumas centenas de milhares de reais, alguns milhões de reais, muitos milhões de reais. A ideia é essa, para nos auxiliar na análise orçamentária. Bom, isso vale para todas as propostas que vêm daqui para frente. Desculpa para te cortar, Tatiane, mas a próxima é essa aqui, 563 da Moca, né? Isso. A solicitação é a destinação correta dos resíduos têxteis, parcerias e campanhas, né? A proposta até sugere. Essa proposta ela depende, na verdade, de uma parceria com empresas e entidades privadas que fazem a reciclagem desse material, e daí precisaria, inclusive, de um alinhamento técnico junto à SP Regula, né? E nesse momento a gente entende que essa proposta ela é inviável, mas a partir dessa possível parceria a gente encontraria viabilidade técnica nessa proposta.
né? Porque isso está alinhado com a meta de recebimento de novos tipos de resíduos nos ecopontos, né? Uma vez que os grandes geradores de resíduos, eles teriam dentro dos ecopontos lixeiras, né? Específicas para o descarte voluntário desses resíduos têxteis. Então, assim, neste momento, a gente não tem como assumir um compromisso, mas a Secretaria entende essa proposta, entende a necessidade, concorda, inclusive, com essa sugestão, mas depende de alinhamentos técnicos que vão um pouquinho além de simplesmente assumir um compromisso já para o ano que vem, né? Então, ela foi considerada inviável. Legal. A gente deve ter hoje também o pessoal da SP Regula aqui comentando essa mesma proposta, já que ela foi encaminhada para as duas secretarias. Dependendo de como for a postura, né, por assim dizer, da SP Regula, a gente pode até alinhar algum entendimento e dar andamento, mas dentro do processo do orçamento cidadão, ela foi considerada inviável nesse momento. Ok, vamos para a próxima, Sapopemba 765. Certo. Essa proposta, a solicitação é a instalação de pátios de compostagem orgânicos. Inclusive, essa proposta ela já foi até pleiteada em outras audiências, e daí, no quesito técnico, ela foi considerada inviável, uma vez que a Zona Leste ela já conta atualmente com 2 pátios de compostagem, localizados na subprefeitura de São Mateus e de Ermelino Matarazzo. É importante salientar que esses pátios de compostagem, atualmente, eles são destinados apenas a resíduos de feiras e mercadões municipais de toda a região. Há estudo de expansão, né, dos pátios de compostagem para tentar contemplar todo o município. Mas, nesse primeiro momento, a prioridade são as regiões que estão mais distantes dos pátios em operação atualmente. Além disso, o local que foi mencionado na propositura é um terreno particular, então a gente já teria um entrave nesse sentido, porque precisaria de toda uma tratativa de desapropriação e etc., ou até mesmo locação do terreno, enfim. Então, nesse momento, essa proposta foi considerada inviável, tanto por essa questão da propriedade do terreno, quanto pela questão da priorização às áreas mais distantes, que não contam com pátios de compostagem próximos, por assim dizer. Ok, Tatiane, entendido. Próxima é a 1202. Essa proposta é na jurisdição de Sapopemba, e ela solicita o redesenho urbano de rotas, requalificação de calçadas e rebaixamento em vias. Essa proposta ela foi considerada tecnicamente viável em relação à implantação de calçadas nas áreas inseridas no plano emergencial de calçadas. Ou seja, se as calçadas, na verdade não é se, apenas as calçadas que constam no decreto 58.845 de 2019, que já define as calçadas que são prioridades dentro desse plano, a gente considera viável a execução desde que elas estejam dentro dessa listagem do decreto, né? Então, partindo desse pressuposto, os recursos necessários, eles foram incluídos no PELOA de 2023. O compromisso que a Secretaria assume é de selecionar a empresa e iniciar a obra de requalificação das calçadas dentro da região da subprefeitura Sapopemba, conforme discriminadas no referido decreto, desde que abrangidas pelo Plano Emergencial de Calçadas. Essa propositura, ela possui 2 etapas, então, no primeiro momento, a gente estima um custo de R$100 mil para a execução do projeto e, posteriormente, um custo de R$7 milhões. E, novamente, aqui eu corroboro com as palavras do Sandro, no sentido de que essa estimativa de valores, né, ainda mais com essa ordem de grandeza,
é bem no plano da estimativa, uma vez que o projeto que vai nos dar subsídios mais precisos para definir um custo, né? A dotação orçamentária que será onerada é a 9812, que corresponde ao Fundo Municipal, ao Fundo de Desenvolvimento Urbano. Dentro da Agenda Municipal 2030, a gente encontra amparo na ODS 11, Cidade e Comunidades Sustentáveis. No plano de metas, faz parte da meta 40, e no plano setorial, faz parte do plano de mobilidade urbana. Ok. Uma outra de Sapopemba, 1204, plantação de jardins de chuva. Isso. Essa proposta ela também foi considerada viável, uma vez que a Secretaria entende que essa propositura permite uma melhoria na permeabilidade do solo. E, mais uma vez, aqui os recursos necessários foram inclusos no planejamento do PELOA, né, de 2023. O compromisso que a Secretaria assume é de selecionar a empresa e iniciar as obras para implantação de infraestrutura verde na subprefeitura de Sapopemba. Nesse caso específico, implantação de jardins de chuva no canteiro central da Avenida Professor Luiz Inácio Anhanha Melo e trechos da Avenida Sapopemba. Mais uma vez, para a gente ter o sucesso dessa contratação, serão necessárias 2 fases, uma que corresponde ao projeto e o custo estimado é de aproximadamente R$100 mil, e a outra que seria da obra propriamente dita e que teria uma ordem de grandeza de R$3 milhões. A dotação orçamentária que será onerada novamente é 9812, correspondente ao Fundurb. Dentro da Agenda Municipal 2030, a gente encontra amparo na ODS 6, Água Potável e Saneamento. No plano de metas, encontra amparo na meta 64, Iniciativa J, e faz parte do plano setorial de drenagem da Prefeitura. Legal, Tatiane. Tem mais uma ainda. Conta a proposta hoje das subprefeituras, hein? Tem bastante hoje. Sapopemba, proposta 1453. Certo. Essa proposta ela faz a solicitação de manutenção e implantação de bancos nas praças públicas. Essa proposta ela foi considerada tecnicamente viável parcialmente, uma vez que a Secretaria, apesar de entender a necessidade, o objetivo da instalação dos bancos e tudo mais, a gente acha importante uma consulta aos munícipes do entorno antes da implantação. Infelizmente, nesse quesito, a gente é obrigado a checar questões de segurança pública, como que é o entorno de cada um desses logradouros, para a gente não correr o risco de dar um local mais confortável e que possa gerar problemas de insegurança, né? Infelizmente, a gente tem que se preocupar com isso quando se diz respeito a essa questão. No quesito orçamentário, a Secretaria entende que justamente por necessitar dessa consulta às subprefeituras locais antes da implantação, não é possível, neste momento, mensurar o quantitativo de recurso necessário para a execução do mesmo. Mas a gente assume o compromisso de realizar a manutenção de praças e bancos. Nesse momento, a gente não tem como estimar um custo, mas a gente já informa que a dotação orçamentária será 9812, que corresponde ao Fundurb. Ok, Tatiane. Tem mais ainda. Na Moca, proposta 1768, adaptação de playgrounds para crianças deficientes e com mobilidade reduzida. Sim, essa proposta também ela foi bem recorrente em outras secretarias. Ela é considerada tecnicamente viável, uma vez que a gente entende que é necessário tal intervenção para proporcionar melhor opção de lazer à população. Novamente, os recursos necessários já foram inclusos no PELOA de 2023, e o compromisso que a Secretaria assume
é de selecionar a empresa para a elaboração do projeto de implantação de playground inclusivo e, posteriormente, a contratação para execução da obra. Então, mais uma vez, é uma proposta que vai encontrar sucesso, por assim dizer, em 2 etapas, né? Então, no primeiro momento, a gente teria a contratação do projeto, e para tanto estima-se um valor de R$300 mil, e no segundo momento, nós teríamos a contratação propriamente dita da obra, que daí estima-se um valor de R$6 milhões. A dotação orçamentária é 9812 do Fundurb. Dentro da Agenda Municipal 2030, a gente consegue atender ao ODS 15 de vida terrestre. No plano de metas do município, faz parte da meta 42, iniciativa D, e faz parte também do plano setorial de melhorias de bairros. Aqui, Sandro, é importante deixar claro que esse valor de 6 milhões contempla provavelmente, né, mais de uma praça, tá? A gente tem condições de fazer um projeto até certo ponto padrão e implantá-lo em diferentes locais. Então, por isso que é essa ordem de grandeza. 6 milhões equipamentos de playground numa única praça, fica um valor estranho, né? Exatamente. Por mais que a gente faça pequenos ajustes no piso e etc., não seria inconcebível esse montante para apenas uma praça. Essa proposta é recorrente, né, Tatiana? Ela foi votada e para várias subprefeituras, né, e chegou a ser analisada. E se eu não me engano, esse valor, principalmente da obra, é diferente para cada local. Exatamente. Então, eu acredito que vocês eu não sei analisaram te aí dizer, a quantidade de praças da SUB para estimar esse valor. Eu não sei te dizer se sempre foi esse mesmo munícipe que fez a propositura, mas olha, se não foram em todas as SUBs, quase todas têm esse mesmo tipo de solicitação, tamanha a necessidade e a demanda da população, né? Que apesar de ser uma pessoa que faz a propositura, né? Depois, com todas as votações e todas os procedimentos do processo participativo, ela foi eleita em quase todas as subprefeituras. Eu acho que é o mesmo munícipe, sim, é o Joniro Amâncio Pereira, que é o mesmo autor da proposta 1793 de Vila Prudente, olha só. Novamente, é a mesma proposta, né? De playground inclusivo, ela é considerada tecnicamente viável pelos mesmos motivos. E daí aqui você já até vê que a gente, para essa jurisdição, a gente tem custos diferenciados, né? A gente assume o mesmo compromisso, mas em termos de projeto, estima-se um valor de R$350 mil, e em termos de obra, estima-se um valor de 18 milhões de reais. A dotação é a mesma, 9812, a ODS 15, vida terrestre também, meta 42, iniciativa D. São os mesmos apontamentos técnicos do que a proposta anterior. Vila Prudente, 1976. Exatamente. A solicitação é ampliar a rede de sacolões municipais para pelo menos um por subprefeitura. Essa proposta ela foi considerada tecnicamente inviável, uma vez que a secretaria, né, por meio da sua secretaria executiva, né, SEABAST, entende não haver viabilidade na propositura, tanto pela falta de espaço, né, de áreas públicas, quanto por questões de recursos orçamentários. Então, assim, atualmente os sacolões que existem, eles são em pontos estratégicos para atender mais de uma jurisdição, né? Então, nesse momento, pode ser que no futuro haja, né, aporte financeiro, né, recurso e etc., para viabilizar a inserção de um sacolão por subprefeitura, mas atualmente é inviável.
A proposta 2009, na jurisdição de Sapopemba, ela solicita também manutenção de playgrounds nas praças de Sapopemba. Essa proposta ela também foi considerada tecnicamente viável, né? Que a gente entende que é necessário prover melhor segurança e lazer aos munícipes. Os recursos necessários foram incluídos no PELOA de 2023 e o compromisso que a Secretaria assume é de selecionar a empresa para a elaboração do projeto. Inclusive, aqui a gente já até colocou a questão do playground inclusivo, né? Então, assim, além de assumir o compromisso de fazer a manutenção da área, a gente também já está colocando a questão do playground inclusivo. Então, em termos de projeto, o valor estimado é de R$180 mil, e em termos de obras são 9 milhões de reais. E daí a gente até coloca que seriam diversos locais, não apenas em Sapopemba, né? Dotação orçamentária seria 9812. A Agenda Municipal 2030 faz parte da ODS 15, Vida Terrestre. No plano de meta seria a meta 42, Iniciativa D. E no plano setorial faz parte do plano de melhorias de bairros. Ok. E acredito que acabou. Muito bem, uma pauta extensa hoje da nossa... Justo hoje. Mas eu espero que tenha sido proveitoso para todos. E, novamente, desculpa pela voz, mas é o que temos para hoje. Não, eu que agradeço. Peço que você, se puder, ficar na sala e, eventualmente, responder algum questionamento do munícipe que surja. Obrigado, Tatiane. A gente vem agora para a Secretaria da Saúde. A proposta 1173 de Vila Prudente. O nosso representante da saúde está aqui. Vou pedir uma ajuda aqui para o Tiago, para o Leonardo. As representantes são Andresa, Cíntia e a Francis. Já estão com o microfone liberado. Então, a palavra está com vocês. Boa noite. Boa noite, Sandro. Tudo bem, Andresa? Tudo bom? Aqui, meu nome, só me apresentando, sou Andresa, sou coordenadora da região Sudeste, que é responsável por 5 supervisões técnicas de saúde, dentre elas Vila Prudente e Sapopemba, tá? A proposta 1173, referente à subprefeitura de Vila Prudente, o título da proposta é implantar projeto de remoção com ambulâncias nas 32 subprefeituras. Aí ele faz um descritivo da proposta, que é implantar o projeto remoção com ambulâncias nas 32 subprefeituras, para levar pacientes sem condições para fazer exames, consultas, cirurgias, além de apoiar as UPAs, Unidade de Pronto Atendimento, AMAs, que é Assistência Médica Ambulatorial, e PS, Pronto Socorro, para levarem os acamados ou pacientes com traumas às suas residências. Hoje existe um fluxo no qual as UBSs, Unidades Básicas de Saúde, solicita a CRS, Coordenadoria Regional de Saúde, uma ambulância para data agendada e ver se há possibilidade de atender esta demanda. No exemplo, na Zona Norte, temos por volta de 6 ambulâncias que prestam este serviço. Numa população estimada de 2.354.482, fonte plataforma Participe Mais, temos 2,5 ambulâncias para esta população. Implantando de 1 a 3 ambulâncias em cada subprefeitura, a abrangência seria local, além das que estão dentro da Coordenadoria de Saúde. O autor da proposta é Carlos de Lima Luiz. Aí o critério técnico jurídico, a SMS não dispõe de recursos humanos e materiais para implementar esse tipo de iniciativa e iria requerer reorganização de fluxos de atendimento da SMS e sua relação com as subprefeituras, portanto, a proposta é tecnicamente inviável. A gente tem, como Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste, um total de 12 ambulâncias, e para o território de Vila Prudente e Sapopemba, um total de 4 ambulâncias. E
E a gente também tem a possibilidade, além das ambulâncias dessas ambulâncias sociais, 2 chamados por contrato pelo contrato total da coordenadoria. Então, hoje a gente consegue assistir dessa forma. Então, a proposta está considerada como enviada. Entendi. De qualquer forma, existe algum gargalo identificado por vocês com relação a ambulâncias para remoção ou é alguma coisa mais de Zona Norte? Será que é uma política pública que merece uma revisão? E aí é a tua opinião, assim, eu sei que eu estou indo além um pouco aqui do que tá na ficha. Então, o que a gente atende o critério que é preconizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, hoje a gente atende um contrato que tem, na verdade, é um objeto, né, um objeto dentro do contrato, que são os pacientes que têm mobilidade reduzida, né, então são aqueles pacientes que não têm condições, né, de se locomoverem até o serviço e não conseguem andar, né, então tem esse critério. Então, cada supervisão técnica de saúde, ela faz a solicitação sim e acaba sendo atendido, mas assim, às vezes acaba assim, é mais de uma solicitação para uma data definida de agenda, né, de agendamento, e aí acaba tendo esse represamento em algum momento, sim. Mas quando o agendamento é feito no nosso território, a gente sempre consegue, na maioria das vezes, a gente consegue utilizar esse aditivo da coordenadoria para solicitar essas a mais. Tá? Beleza. Obrigado, Andresa, pelo esclarecimento. Vamos para a próxima. Não sei se é você mesma que deve... Aí a próxima, a Cíntia pode estar explicando mais sobre as propostas que envolvem a URSS. Cíntia, tudo bem? Boa noite, estão me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Perfeito. Eu acho que essa proposta ela é repetida, né? Isso, essa proposta ela está tanto na subprefeitura de Sapopemba como na de Vila Prudente, praticamente idênticas. Então, eu vou contemplar as duas numa fala só, tá? E essa aqui é a outra, olha. A solicitação é de que seja incluído em todas as UBSs um médico geriatra. Porém, as UBSs, a gente já diz, é uma unidade básica, ela faz a atenção primária dos pacientes, né? Ela faz o acompanhamento de rotina, atenção primária, e diante da necessidade desse paciente ir para uma atenção especializada, ele tem um encaminhamento. No caso geriatra, ele, apesar do envelhecimento da nossa população e ele ser chamado clínico geral do idoso, é uma especialidade, né? Então, não teria viabilidade de se colocar em todas as UBSs, e então essa proposta é inviável. Em contrapartida, nós, esse ano, conseguimos a instalação de uma URSS no nosso território, que é uma unidade de referência de saúde do idoso, né? Chama URSS Vila Prudente, ela está na UBS Vila Ema, contemplando todo o território. Então, ela é referência para todas as unidades do território de Vila Prudente e Sapopemba, com atendimento dentro dos critérios regulatórios que são preconizados pela Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, tem um protocolo de encaminhamento, uma avaliação desse idoso para que ele seja encaminhado. Mas é uma grande vitória, inclusive, essa instalação da URSS, uma vitória da população, acho que vale a pena a gente dizer que é uma luta da população, dos conselheiros gestores, e já está começando, a agenda dela já está no ar, a gente já começa a atender paciente agendado no fluxo regulatório normal a partir de segunda-feira. Olha só, então eu acho que é bastante inteligível, né? A gente consegue entender a lógica do atendimento da saúde pública, né, no SUS. Então, primeiro, precisa passar por uma UBS, que é a nossa porta de entrada, eu vou usar uma palavra que talvez não seja apropriada tecnicamente, mas é como se fosse feita uma triagem, né, ali, para depois, se for necessário, encaminhar para um especialista para atendimento especializado. Exatamente. E aí, essa notícia da URSS, eu acho que foi uma notícia
que agradou o autor da proposta. Essa URSS ela é composta por geriatra, enfermeira especializada em gerontologia, assistente social e terapeuta ocupacional. É uma equipe multi que vai fazer o acompanhamento. E é possível ter uma ideia de que... ou quantas pessoas, ou qual a área de abrangência dessa Então, URSS? a área de abrangência é de todo o território de Vila Prudente e Sapopemba, onde a gente tem 25 UBSs. Tá? E um dos papéis dessa equipe, para além do atendimento clínico, também é o que a gente chama de matriciamento, ou seja, é capacitar os profissionais das UBSs para a sequência desse atendimento. Né? Então, esse paciente passa por uma avaliação, faz um acompanhamento, ele está estável, ele não precisa estar todo mês no geriatra, ele é acompanhado na sua unidade básica, tendo como referência o geriatra para qualquer agravo. E os profissionais fazem, é como se fosse uma capacitação, quando a gente chama matriciamento, é como se fosse uma capacitação dos profissionais das unidades básicas para esse olhar ao idoso. Muito bom, Cíntia, agradeço tua participação, eu acho que é a última proposta da saúde, não? Eu acho que sim. Isso. Nós tínhamos 3 propostas na Vila Prudente e Sapopemba. Agradeço muito. Peço que, se puder, permaneça aqui na sala. Se surgir algum comentário, alguma dúvida da população, aí a gente retorna para você. Certamente. Tá bom? Obrigado novamente. Vamos passar para a Secretaria de Governo. Se eu não me engano, é o Mauro. Ele está me mandando mensagem aqui, falou que já está a postos. É isso mesmo, Mauro? Boa noite, Sandro. Tô sim. Tudo bem? A palavra é tua, meu caro. Tá. É aquela mesma proposta que a Secretaria de Subprefeitura já falou sobre os resíduos têxteis na região do Pari e do Brás, né? Que fala aqui sobre destinação adequada, de reciclagem, etc. e tal. O modelo nosso, já inclusive falei em outras audiências, pressupõe uma parceria através de chamamento público com uma cooperativa, né, que se habilita através desse chamamento. E na cidade de São Paulo, a gente não tem cooperativas que trabalhem com esse tipo de resíduo, com os resíduos têxteis. Embora a gente tenha incentivado, ainda não surgiu nenhuma parceria concreta com nenhuma cooperativa, o que acaba por inviabilizar esse modelo da reciclagem. Embora existam recicladores, empresas recicladoras de tecidos, notadamente de tecido de algodão, não do tecido sintético. O que ele fala aqui também da questão das campanhas, a prefeitura já tem a educação ambiental, que é feita tanto pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, como o nosso setor de comunicação dos contratos, através do reciclasampa.com.br. Tem um material lá no Reciclasampa, né, que é a forma que a gente chama, já sobre essa questão dos têxteis. Tá? O que eu posso falar para o munícipe? A Secretaria de Emprego, eu não lembro agora exatamente o nome da secretaria. CEMIDET, Desenvolvimento Econômico, Trabalho. Isso. A gente teve, uns 40 dias atrás, uma reunião com o prefeito e com o Sinditêxtil e a outra associação do setor, que me fugiu agora o nome, e a secretária Aline está coordenando isso dentro da prefeitura, um projeto para reuso de alguns desses materiais, junto com a USP e tal, e após aquilo que não for utilizado nesse modelo de reuso, uma destinação adequada que nós estamos buscando, que não seja o aterro sanitário. O que não impede também aquilo que a Tatiane falou, a questão do ecoponto, que é um outro modelo. Então, ela foi considerada inviável nesse modelo que o munícipe propôs, mas é um assunto que a gente vem recorrente na prefeitura tratando disso, é uma preocupação que a gente tem,
deve sair um termo de cooperação técnica com o setor produtivo, né, para destinação adequada, reuso, e é um problema que a gente tem, porque o munícipe deveria, o comerciante, né, a pessoa que trabalhou ali com o têxtil, destinar adequadamente através, né, do grande gerador. Então ele acaba colocando o material ali, e muitas vezes esse pessoal que mexe no resíduo abre o saco, olha só, muitas vezes atrás do próprio saco, e esse material acaba ficando ali na rua. Então a gente tem feito realmente fiscalização tal, a fiscalização para que o grande gerador utilize o serviço particular e não o serviço público, como, se for o caso, a lei determina. Então, a gente tem trabalhado nisso, mas não exatamente nesse modelo como o munícipe propôs. Beleza, Mauro. É interessante, dá para ver que você conhece bem do tema e traz detalhes, né, da política e das soluções, e que realmente não atendeu o munícipe da forma como ele propôs, mas não significa que não haja uma política pública voltada para essa proposta. Agradeço muito. A gente vai mudar de secretaria. Também peço que, por gentileza, permaneça na sala. Se a gente tiver questionamento no final, a gente volta aí te dando o microfone. Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, Smith. A gente tem um representante aqui. Oi, gente, vocês me escutam? Oi, sim, pode falar. Tudo bom? Aqui é a Laís, da Smith. Oi, Laís. Mais uma audiência. A proposta que a gente recebeu foi referente ao programa OP, então, de instalação de rede Wi-Fi no quadrilátero. Laís, seu microfone está um pouquinho baixo, se você puder falar mais perto do microfone. Ah, tá. Isso, melhorou bem. Melhorou? Posso falar um pouco mais alto? Tá. Melhorou bem. O município pede a instalação da rede Wi-Fi no quadrilátero do Parque Benemérito José Brás. Ele também menciona algumas escolas, né, para serem contempladas pelo programa. Você pode abaixar, Sandra, por favor. A gente avaliou a proposta, ela foi considerada viável tanto do ponto de vista do projeto quanto do critério orçamentário. A gente já está passando no momento, né, por uma expansão referente ao programa de metas. Então, a gente tem a meta de chegar a 20 mil pontos do programa Wi-Fi Livre SCP na cidade até 2024, começando a instalação já ano que vem. Então, nessa meta estão já inclusos os equipamentos públicos da educação, equipamentos públicos da saúde, parques, né, que são da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, todas as praças do município, então, e mais os ônibus, que são da Secretaria de Transportes, a gente vai parametrizar. Então, a gente considerou a proposta enviada pelo município viável, e deve ocorrer a implementação, e a dotação orçamentária já existe, e deve acontecer no próximo ano, no mais tardar 2024. Depende só do plano de trabalho e da contratação que está saindo agora até o final do ano. Legal. Eu vejo que vocês fizeram uma divisão, né? São 20 mil para 4 anos, então o compromisso fica 5 mil para o final de 23, que a gente está falando de lei orçamentária do ano que vem, mas Isso, na verdade é um programa um pouco maior que vai até 2024. Perfeito. Custo estimado aqui, dotação orçamentária, está apontada 2310, ODS 9C, meta 59 do programa de metas. Muito bom, Laís, obrigado. Imagina, gente. Vamos passar aqui para a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, proposta 573 na Moca. Temos aqui o representante do Verde. Peço uma ajuda aqui para o Tiago e para o Leonardo. Como eu fico na apresentação, gente, eu não vejo direito a telinha de vocês, a carinha de vocês, o chat. Eu fico lá rodando a apresentação. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Andressa, da Oi, Secretaria Andressa. do Verde. A palavra é sua, Andressa. Muito obrigada. Meu nome é Andressa, eu sou diretora da Divisão de Arborização Urbana. É um prazer estar com todos vocês aqui essa noite na proposta de orçamento cidadão.
Então, a proposta intitulada Implantação de vasos de latões recicláveis, né, na subprefeitura da Moca, ela foi considerada parcialmente viável, tá? Tendo em vista que a execução da proposta em vaso não é possível por conta das diretrizes do Manual de Arborização Urbana e no âmbito do contrato de plantio, né, nessa rua Piratininga, no bairro do Brás. Então, foi realizada uma vistoria técnica no local e foi previsto o plantio de 20 mudas, né, nessa rua, né. Informe, então, que já foram executados, o plantio já foi executado de 16 mudas, né, de espécies nativas, então já houve a vistoria, já houve a execução de plantio, de acordo com a viabilidade técnica, a avaliação dos técnicos responsáveis pelo contrato de plantio, tá? Então, essa proposta, ela está dentro da Agenda 2030, do plano de metas, na meta 64A, né, que prevê o plantio de 180 mil árvores na cidade de São Paulo até 2024, né? E está como as ODS 2, vida terrestre, e ODS 15. Legal, Andressa. Na verdade, esse plantio das 20 mudas já era uma previsão ou foi motivado exatamente pelo Orçamento Cidadão? Foi motivado pelo Orçamento Cidadão. Foi motivado por ele. A gente tem um planejamento que as equipes fazem, né, na prospecção de áreas, né? Então, uma das maiores dificuldades para plantio em São Paulo é encontrar áreas, né? Tem muita gente plantando na cidade. Então, quando a população contribui, fica muito mais fácil para a gente, né? Então, foi uma demanda do Orçamento Cidadão, a equipe foi a campo, constatou a viabilidade para a execução do plantio, não em vaso, mas sim na calçada, de acordo com as normas técnicas, né, do Manual de Arborização, e nós conseguimos efetuar o plantio de 16 mudas. Muito bom. E a gente não vai precisar nem onerar o orçamento do ano que vem. Exato, exatamente, porque proposta já está previsto no contrato de plantio, né? Aqui Tem já a dotação orçamentária para isso. É uma ação que a gente chama quase que de custeio, né? Então, exato. já está contemplado nas atividades desenvolvidas pela Secretaria. Muito legal. Acho que essa é a única proposta do Verde. Isso. Agradeço muito sua participação. Gostei da análise. A proposta já foi, inclusive, implementada. Esse foi o recorde que a gente já teve de proposta, de realização de proposta. Implementada não, né? Foram 16 de 20, né? Quase implementada. 16 de 20, quase implementadas. Obrigado aí, Andressa. Eu vou chamar o representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado. Quem que está aqui de mobilidade? É o Lucas. Lucas. Está aqui com a gente. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Lucas, estamos te ouvindo. Acho que agora fechou o microfone de novo. Olá. Acho que agora foi, né? Agora foi. Vamos lá, Lucas. Proposta 1094 na Moca. Vamos lá. Pessoal, essa aqui é uma proposta, então, de criação de uma grande ciclofaixa, né? Ela interliga a Estação Tamanduateí e a Rangel Pestana, né? Aí o município pede que faça um trabalho de revitalização toda a região, né? Onde a ciclofaixa vai passar, que sugere na Avenida Presidente Wilson, Palmorino Mônaco e Domingo Paiva, né? Melhor asfalto, arborização, tudo que permeia as ruas desse modal. Aí ele ainda acrescenta que essa proposta estaria em linha com o projeto de expansão da malha cicloviária, né, debatida no Plano Cicloviário 21-24. Então, essa foi uma proposta considerada plenamente viável, né, totalmente viável. E aí a gente tem o traçado dela passando pela Presidente Wilson, Rua da Moca até a divisa do município, né, na Rua Palmarino Mônaco, entre a Rua da Moca e a Visconde Parnaíba, Rua Domingos Paiva, entre a Rua Visconde Parnaíba e a Rangel Pestana, e na Avenida própria Rangel Pestana, entre a Visconde Parnaíba e a Rua Oiapoque. Essas estruturas elas foram aprovadas em audiência pública. Nós temos uma exigência legal de realização de audiência pública
para aprovação dos locais onde se implementa estruturas cicloviárias, né? E foi aprovado já na audiência realizada em 2019, está planejado para implementação a partir do ano que vem, né? Foi uma proposta considerada viável plenamente, inclui um novo projeto, né? O nosso compromisso é de realização de uma licitação para a implementação dessa estrutura no ano que vem, né? Aí está novamente o traçado, ao custo estimado de 27 milhões de reais, né? Ela não está... ainda é um planejamento um pouco mais distante do que as agências que a gente vem realizando essa semana, né? Não sei se estava todo mundo acompanhando, que são estruturas que já estão... Lucas, acho que caiu. A conexão dele caiu, Sandro. Ele até sumiu aqui da nossa lista. Voltou. Oi, voltei. Mas eu estava já finalizando, só complementando, né, que então uma estrutura que a gente ainda vai licitar, né, ela está incluída na licitação que vai ser a próxima realizada pelo município, né, está novamente, né, na meta 43 do programa de metas, no plano de mobilidade urbana, né, que é o plano setorial, e embora não esteja indicado aí também no plano cicloviário. Então é isso, nosso compromisso de realização da licitação, estrutura viária. Maravilha, Lucas. Obrigado pela tua participação. Agradeço. Peço que, se puder ficar, e se eventualmente surgir algum questionamento da população, você poderá esclarecer. Vamos passar para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, a famosa SMDET. Eu acho que é a Lia. Oi, Lia. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. A gente está com uma proposta aqui para Vila Prudente, 1974. A proposta é implantar hortas urbanas em áreas de linha de alta tensão e faixas e dutos, enviada pela Vera Vilela. Ela foi considerada plenamente viável. A gente tem na Vila Prudente uma área de linhão que a gente já identificou aí, mas ela não está com agricultura, ela está com um projeto bem legal de ornamentais, e a gente tem hortas escolares aí nas 5 hortas escolares. A gente não identificou ainda agricultores, não estamos procurando, se vocês tiverem interesse, e vou colocar até o link da Sampa Mais Rural para vocês se inscreverem, mas eu vou contar um pouco da proposta como um todo. Então, a gente está atuando aqui na Coordenadoria de Agricultura, na SMDET, apoiando a agricultura na cidade inteira. Temos 3 casas de agricultura, quem atende a Vila Prudente é a Casa de Agricultura da Zona Leste, e a gente está, ao longo desse ano, e no ano que vem implantando vários programas de fortalecimento na agricultura da cidade. A gente vai ter um aumento bastante grande de orçamento para apoio à agricultura. Inclusive, a gente está em negociação com as concessionárias, com a Enel, com a Sabesp, que também tem bastante interesse em fazer parcerias para que a gente ocupe as áreas de linhão, né, as linhas de alta tensão com agricultura por toda a cidade. Então, a gente vai seguir com esse trabalho, incluindo aí a Vila Prudente. Acho interessante falar, né, que a gente está com uma previsão aí para o ano que vem de 9 milhões, mas daí, pensando na cidade toda, de orçamento para a agricultura. Todas essas ações estão ligadas a várias metas previstas nos planos da prefeitura. A agricultura está na estratégia aí dos planejamentos da prefeitura, inclusive no programa de metas, a meta 61, mas também com ações no Plano Clima, na Agenda 2030, em vários planos setoriais.
Aí o compromisso, né, é buscar parcerias com a Enel, Sabesp e com órgãos da administração direta e indireta para ampliar a área em zona urbana dedicada à agricultura agroecológica, nas áreas atualmente em uso, buscar melhoria das condições de agricultoras e agricultores. Então, para falar que a gente está trabalhando com locais de agricultura que já existem nos territórios, e também de expansão e que a gente ocupe aí os lugares, as áreas urbanas disponíveis com agricultura, e a gente também tem atuação na zona rural da cidade, né, com os agricultores que estão lá. Acho que é isso, Sandro. E fico aqui à disposição para sanar qualquer dúvida que surgir. Legal, Lia. Obrigado. É sempre bom ver proposta viável, né? E... beleza, se surgir alguma dúvida, a gente Proposta chama de agricultura. De novo. Muito bom. Mais. A gente chega agora na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Se não me engano, é o Luan. Ele me mandou uma mensagem aqui dizendo que estava com problema pessoal. Não sei se ele conseguiu retornar para a sala. Estou aqui, Sandro, tudo bom? Luan, tudo bem? A palavra está contigo, meu caro. Então, a proposta que a gente recebeu, né, proposta 665, seria pela criação de um clube-escola no Pari, Canindé, e foi indicado aqui, está especificamente um terreno na antiga garagem da SMTC, na Rua Araguaia. O município, né, coloca ali que o espaço é utilizado apenas para armazenar ônibus e que tem uma localização próxima ao mar. A gente, infelizmente, teve que classificar essa proposta como inviável. A gente verificou a impossibilidade de utilização desse terreno, né, junto ao órgão gestor desse terreno, né, pela impossibilidade até de deslocamento dos equipamentos que lá existem para outros locais, e a gente não conseguiu encontrar um outro terreno possível, né, que fosse viável para fazer a implementação de um centro esportivo. Então, a gente teve que classificar como inviável. Uma pena, né? Porque, pelo jeito, é uma região bem carente mesmo de um centro esportivo. Tá bom, beleza, Luan. Agradeço tua participação, tua fala. Com isso, a gente encerra a etapa da apresentação das propostas pelos representantes das secretarias. E vamos então passar para a fase de... Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. A gente passa para a etapa seguinte, que é a abertura da fala para a população. Peço ajuda aí dos meus colegas para me orientar nesse sentido. Temos inscrições para fala? Temos sim, Sandro. Temos Pode falar, Léo. Pegar aqui pelo formulário, temos 2 inscritos. Beleza. Então, vamos dar início com a fala de quem se inscreveu no formulário, primeiramente, e continua aberta aqui a inscrição para falar via chat. Nesse sentido, eu peço que vocês levantem a mão. A gente tem, por praxe, qualquer audiência pública, um tempo de 3 minutos para a fala de cada munícipe. Eu acho que a gente tem poucos inscritos aqui, eu não vou me ater a esse tempo. Então, se precisar usar um pouco mais de tempo, não vou nem colocar o reloginho aqui na tela. Só peço parcimônia, porque tem outras pessoas também que querem fazer uso da sala, então, da fala. Então, peço que tenham aí bom senso, né, para não monopolizar, tá bom? Pessoal, então vamos começar. Léo, me ajuda, quem que está inscrito em primeiro, o nome da pessoa? É o André do Cádiz Sapopemba. André, oi. Microfone liberado. Desculpa, André, só antes do seu início, um minutinho, eu vou André. pedir para aqueles que levantaram a mão para fazer uso da palavra e não se inscreveram lá pelo formulário, que, por favor, coloquem o seu nome completo e o endereço de e-mail e telefone, né, caso queiram, para a gente ter o registro de quem usou a palavra na reunião, tudo bem? Perfeito.
Obrigado, Tiago. Vamos lá com o André, que já está a postos. Tá. Boa noite a todos. Me ouvem? Sim. Certo? Boa noite, eu sou André Manuel, conselheiro do CAD de Sapopemba, também conselheiro eleito do Conselho Participativo de Sapopemba. Muito importante essa audiência pública de devolutivas. Eu mesmo, como pessoa e como conselheiro do CAD, a gente teve propostas implementadas aqui no PLOA. Então, a gente tivemos aí no Sapopemba 4 propostas viáveis, sendo 2 discutidas e formuladas pelo CAD de Sapopemba, e junto com o Conselho Participativo de Sapopemba. E essa implementação, a gente teve aí a implementação do Jardim de Chuva, na Avenida Sapopemba, em Amelo, também a proposta de rebaixamento de guias em Sapopemba, muito importante para o desenvolvimento sustentável de nossa cidade. Essas propostas nasceram da demanda popular de nossos munícipes de Sapopemba, e eu deixo essa contribuição. É muito importante aqui que os conselheiros e os munícipes participem mais e, principalmente, inspirem mais pessoas a trazerem mais propostas orçamentárias. A gente teve um número bem pequeno aí, faltou educação, cultura, desenvolvimento sustentável, enfim, a gente vai conseguir fazer essas propostas. Eu queria deixar um adentro aqui para a Secretaria da Saúde, referente lá na implementação da equipe de médico geriatra. Foi eu que escrevi esta em Sapopemba, né? Gostaria de perguntar também se os médicos aqui de Sapopemba, os clínicos, eles já vão ter esse rol de geriatras para fazer as indicações para a população idosa de Sapopemba. E para a Lia também, né? Lia, eu também sou agricultor urbano, e a gente tem um espaço também aqui em Sapopemba com a Sabesp, e a gente gostaria de mais informações aí também, se puder também passar para o conselho, é bem importante um conselho de meio ambiente. Então, finalizo aqui a minha fala, muito importante, grato pela participação de todos. Obrigado, André. Eu vou dar andamento aqui para os outros inscritos, e aí depois a gente volta para o comentário do pessoal da Secretaria da Saúde e da Lia de SMDET. Tá bom? Léo, por favor, me ajude aí, quem é o próximo inscrito? A próxima é a Grazi. Grazi, microfone liberado já. Microfone liberado. Oi, boa noite. Meu nome é Graziele, eu faço parte, sou munícipe e conselheira suplente Sapopemba. Quero agradecer a todos aí que estão aí contribuindo. Muito obrigada. Estou aprendendo muito aqui na reunião. Muitas siglas eu não sei, então estou anotando para poder... Deixa eu ligar a câmera para vocês verem. Eu não estou bonita agora, tá? Estou com cara de a veia dos gatos. Mas eu estou aqui. E eu queria dar o meu apoio ao André. Realmente, nós temos essas questões nas UBSs aqui do entorno. A maior demanda mesmo são de idosos. Então, nós precisamos desses médicos, né, que trabalhem com idosos, especialistas que trabalhem nessa área, para ter um atendimento mais humanizado. Aqui aprendendo. Obrigada. Obrigado, Grazi. Nós que te damos boas-vindas, então, enquanto conselheira. E fico feliz de saber que está sendo útil, que está aprendendo. E essa sopa de letrinhas aí realmente é complicada. Léo, Thiago, me ajudem, por favor. Posso passar para os inscritos com a mãozinha levantada? Pode sim. Então, a Adriana Ramos é a que está aqui primeira na fila. Seu microfone está habilitado. Pode falar. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Adriana Ramos. Eu sou membro do Movimento Popular de Saúde do território de Vila Prudente, distrito do São Lucas.
atualmente membro no Conselho Municipal da Saúde da cidade de São Paulo, e também membro do CONSEG São Lucas. Inclusive, acho que o presidente está presente, que é o doutor Daniel. A minha pergunta também é direcionada à saúde, né? Porque no dia da audiência pública que houve, aí com o Conselho Participativo, e foi no domingo, tinha poucas pessoas presentes com representantes da Fazenda, embora não como membro do Conselho Participativo, mas a audiência que eu entendi era uma escuta. E eu coloquei algumas propostas direcionadas à saúde. E aí os representantes da Secretaria da Fazenda falaram que iriam anotar e que seriam colocadas à parte a demanda. E aí esse ponto, e aí como que fica tudo isso, eu gostaria de saber. A outra questão direcionada à saúde, e acrescentar na fala da Cíntia, que é a supervisora técnica aqui do território, que está presente, com a questão da URSE, né? Só acrescentar que foi uma luta do Conselho Gestor. Em outras audiência pública que houve sobre a lei orçamentária, se eu não me engano, acho que de 2020, 2021, colocaram essa proposta da URSE e aí a representante presente disse que era inviável. E aí, através da luta do Conselho Gestor, via encaminhamento ao Ministério Público, né? E aí esse processo está tramitando, a Andresa está aí presente também, pode falar um pouquinho. Através de toda essa movimentação, aí veio a implantação, mas de uma forma que a gente pediu provisória, mas já é um avanço. Só que a gente quer a construção desse equipamento no território, aí é uma outra luta nossa enquanto conselho. E uma das propostas que eu coloquei no dia foi sobre a UPA Vila Prudente. Por que eu digo sobre a UPA? Porque há necessidade ao vazio assistencial na questão da urgência e emergência, com fechamento do PS do Hospital Estadual do EVA, da Vila Alpina. Então, como vocês falaram que não tem a possibilidade de acrescentar proposta, mas lá atrás eu coloquei, foi essa questão, e o CO, Centro de Especialidade Odontológica para o território, e o CAPES álcool e droga também para o território de Vila Prudente. Eu só gostaria de colocar isso e aí saber como é que fica tudo isso depois. E aí, se elas puderem acrescentar mais alguma coisa com relação à unidade de referência à saúde da pessoa idosa. Obrigada. Obrigado, Adriana. A gente passa para o Ítalo Leonello Júnior. Acredito que seu microfone já esteja liberado. Permitir microfone. Está liberado, é preciso habilitá-lo. Boa noite. Boa noite, Ítalo, te ouvimos. Beleza. Eu queria, na verdade, só me apresentar. Eu fui também eleito agora do Conselho Participativo da Subprefeitura da Moca, e é a primeira participação que eu tenho nesse evento, até para aprender. Mas eu queria dar uma sugestão, aproveitando aí as propostas que vieram, não sei se é cabível ainda, eu ouvi, inclusive, a moça que me fez a referência de uma horta comunitária, pegando a região de Vila Prudente e falando em contato com o Enel, com o Sabesp e áreas afins, né? Eu vejo aqui na Moca os locais da Enel, onde tem as torres de transmissão, muita área verde, muita área sobrando. Na verdade, não é nem verde, é uma área que estaria ali meia dispersa, onde poderia, de repente, ser utilizado essas áreas também aqui na Moca para poder fazer um aproveitamento melhor, até para socorrer, no caso, a comunidade local que passa por necessidades afins, né? Então, era uma sugestão que eu deixaria aí para vocês e agradecer esse momento aí, que foi muito fortalecedor para eu conhecer como andam as contas nossas da nossa municipalidade e poder participar com um pouco mais de conhecimento. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Ítalo. Eu vou anotar aqui a Lia da SMDET, se ela quiser tecer algum comentário.
Próximo inscrito é Yuli Fernandes. Seu microfone já está habilitado, só é preciso... Oi, boa noite. Oi, boa noite. Te escutamos. Então, eu sou aqui da Moca, da subprefeitura da Moca. Eu moro no Pari, na verdade, e fui eu que fiz as 2 propostas dos resíduos têxteis e do Clube Escola. Então, eu agradeço os esclarecimentos. Acho que até como, na verdade, elas não foram totalmente inviáveis, acho que até é uma maneira da gente repensar como a gente pode propor para o próximo ano. É uma pena que o do Clube Escola vocês não tenham conseguido aquele terreno, porque ele é realmente muito bem localizado, ele é em frente a uma UBS, é próximo das escolas, e a gente tem muito idoso aqui no bairro, e a gente não tem realmente nenhuma área de lazer, nem de esporte, nem nada, as pessoas praticam atividade física assim, caminhada na calçada, na ciclovia, então é bem difícil mesmo, mas eu agradeço pelas informações e eu queria dizer também para todos responsáveis pelo Participe Mais que eu conheci a plataforma esse ano e já virei fã e já fiz algumas propostas, já recomendei para um monte de gente. Eu só queria deixar a sugestão, eu não sei se é possível, talvez se é alguma questão de funcionalidade, para o próximo ano, se seria possível facilitar um pouco a questão do cadastro, porque acho que pelo menos umas 20 pessoas com quem eu conversei, elas pensaram que elas tinham votado, mas elas não tinham conseguido votar. E elas não conseguiram de jeito nenhum. E aí me pediam orientação, assim, algumas eu consegui orientar, algumas outras não. Porque como é um cadastro em 2 etapas, primeiro acho que a gente preenche alguns... Eu não me lembro muito bem agora, porque já faz algum tempo. Mas, se não me engano, a gente preenche alguns dados, depois preenche o cadastro completo. E aí algumas pessoas não entendiam que tinham que preencher esse completo, que ia para o e-mail. Então, não sei se teria alguma forma de facilitar isso, para facilitar também o acesso. Mas é isso, obrigado pelo espaço da Devolutiva e por todos os esclarecimentos. Eu que agradeço, Yuli. Só uma dúvida, você é conselheira de alguma coisa ou é munícipe apenas? Não, eu sou apenas munícipe. Que legal, fico muito feliz. Gente, pelo menos para mim aqui não tem mais mãozinha levantada. Eu vou fazer um comentário, então, em nome da Secretaria da Fazenda e depois abro a palavra para os representantes das secretarias. Primeiro, a Adriana Ramos, que falou que fez propostas, encaminhou no ambiente da audiência anterior. Adriana, todas as propostas elas têm basicamente 2 fluxos. Aquelas que passam pelo filtro do Conselho, passam pelo filtro da votação popular, elas entram nessa discussão aqui. Elas vão ser analisadas pelas secretarias e a ideia é incluí-las no projeto de lei orçamentária. Então, tanto as viáveis quanto as inviáveis, elas aparecem lá. A gente coloca na forma de um anexo à lei orçamentária, se eu não me engano é o anexo 6. Então, lá todas as propostas descritinhas, expressas. O que acontece com as outras propostas? A gente recebe ali as 2.000 e tantas propostas. Elas não passam por esse filtro, então elas não seguem esse rito, mas elas não são desprezadas. A gente encaminha também para todas as secretarias, só que a gente não tem como vir aqui dar uma satisfação para todas essas, porque o volume é muito grande, né? A gente caminha para as secretarias, e aí as secretarias a gente pede uma análise, nem que seja um pouco mais detalhada, mas aí a gente não fica em cima, a Secretaria da Fazenda não cobra, não tem devolutiva. Tá? Aí é uma coisa que cada secretaria recebe as propostas, elas vão em processo SEI, e certamente orientam, pode ser ideias para a secretaria, mas orientam planejamentos futuros, onde tem demanda, o que a população está pedindo. Eu acredito que isso seja o caminho que aconteceu com as suas propostas. Queria ressaltar também que o orçamento cidadão, ele é um processo da prefeitura, né? Então, existem outros, inclusive os melhores, dependendo da proposta, existem outros melhores. Eu acho que propostas na área de saúde, para discutir equipamento de saúde, uma determinada localidade, também tem muito aqui para a gente. Mas a Secretaria de Saúde faz um plano de atuação, eles têm um plano municipal de saúde, onde ouve-se a população, tem estudo de vazios assistenciais, é uma coisa muito mais complexa, e ali você consegue definir prioridades melhor do que o nosso processo aqui.
Tanto que a gente tem resposta aqui da área de saúde, que é, olha, não foi possível implementar porque o Plano Municipal de Saúde contemplou uma outra situação. E eu acho que é uma resposta razoável, né? A gente tem que fazer essa análise conjunta para a cidade como um todo. De qualquer forma, o Orçamento Cidadão está aí, ele também mostra resultado, ele só é mais um, e a gente não exclui os outros instrumentos e as outras portas de acesso à prefeitura. Os conselhos estão aí, os inúmeros, as discussões públicas estão aí, e eu acho que vocês têm mesmo que ocupar esses espaços e fazer valer a opinião e a demanda, né? Não sei, espero que eu tenha contemplado. Eu queria falar da Yuli sobre o cadastro do Participe Mais. Agradeço. Não é a Secretaria da Fazenda que gerencia o Participe Mais, é uma outra secretaria municipal, tanto que o Participe Mais é a casa do Orçamento Cidadão, mas ele é a casa de outros processos também na prefeitura, né? Então, audiências públicas, consultas públicas. A ideia é que ele seja uma plataforma que englobe a participação social em meio eletrônico, virtual. O Participe Mais é uma plataforma de código aberto. Ela foi implantada na prefeitura, eu posso dizer até importada, não é importada, porque a gente implanta aqui, porque o código é aberto, mas ela tem por base uma plataforma da prefeitura de Madrid, lá se chama Consul, que é quase que fosse uma consulta ali em espanhol, né? Então, o pessoal lá da Secretaria de Governo, conhecendo as soluções no mundo, conseguiu trazer essa plataforma para cá. Eu acho que ela é uma boa plataforma, dá boas soluções. A questão de cadastro, esse ano já apareceu, você não é a primeira pessoa que fala, a gente reporta isso para o pessoal que faz o gerenciamento da plataforma. Imagino que no ano que vem a gente tenha uma adaptação, uma melhoria do processo de cadastro. Não sei se vai ser possível, porque também a gente precisa ter a segurança sistêmica e garantir que a pessoa que está ali exercendo seu direito de voto é aquela pessoa mesmo. Então, você tem realmente uma dupla etapa, uma dupla confirmação. De qualquer forma, é um problema que já foi identificado, já foi reportado. Espero que a gente consiga agir, Secretaria de Governo. É chato falar Secretaria de Governo, eu tenho que falar como prefeitura, né? A gente tem que falar aqui como uma coisa só, um corpo único. Espero que a gente consiga resolver. Temos comentários da saúde, que é do André, a Grazi e também da Adriana. Não sei se o pessoal da saúde, a Cíntia, a Andresa, o microfone está para vocês. Posso tentar contemplar ou responder para a Grazi, para o André, para a Adriana, que acho que já está acostumada com a nossa fala, né, Adriana? Então, vocês reforçam a necessidade de um geriatra em todas as unidades ou se os médicos já sabem lidar com isso. Vamos lá. Os médicos que trabalham em estratégia de saúde da família, eles são médicos generalistas, ou seja, são médicos preparados para atender desde a primeira infância até a terceira idade, tá? Claro que não como um especialista, mas como um generalista. Eles já sabem todo o protocolo para encaminhamento para o geriatra, as unidades sabem qual é o protocolo, não é todo idoso que precisa de um geriatra, eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Existem critérios para se passar num geriatra. No caso, eles precisam ser idosos frágeis, eles passam por uma pré-avaliação nas UBSs e todas as UBSs sabem e fazem essa avaliação, que chama AMP, é a avaliação multifuncional da pessoa idosa, né? Então, assim, a nossa URSE, Vila Prudente, que está situada na UBS Vila Ema, ela está começando a funcionar agora. Num primeiro momento, toda a equipe passou por reuniões técnicas em todas as unidades básicas para apresentar o trabalho, apresentar a equipe e se colocar à disposição. E aí o matriciamento vai acontecendo ao longo do tempo, né? Não é tudo de uma vez, é claro.
Uma outra coisa que eu acho que é importante informar ou deixar esclarecer para todo mundo, para além da URSE, aqueles idosos mais frágeis, com mais dificuldade, que estão precisando de um apoio, nós temos o programa PAI, que é o Programa de Acompanhante do Idoso, que faz visitas domiciliares, que faz acompanhamento, que o acompanhante vai com o idoso até as unidades de saúde quando necessário. Se o idoso não tem condições, a equipe conta com um geriatra que vai fazer o atendimento. Então, assim, o território não está desassistido, né? Eu acho que a gente tem que entender que especialista é especialista e generalista é generalista. E o geriatra é um especialista, né? Então, vamos dar um crédito para esse nosso serviço que está começando agora. Eu acho que é uma grande vitória, porque nossos idosos iam ou para a Moca ou para o Ipiranga, não vão mais precisar disso, vão estar dentro do nosso território. E vamos continuar na luta. Eu acho que assim, isso foi uma conquista do Conselho Gestor. E eu convido tanto a Grazi quanto o... Espera aí que eu anotei o nome. Aqui, e o André. E a Adriana. A Adriana já faz parte, mas a Grazi e o André a conhecerem o Conselho Gestor da sua unidade de saúde mais próxima, de onde eles devem ser frequentadores, ou minimamente para uma vacina, para alguma questão assim, para conhecer, para tentar participar do Conselho Gestor nesse momento, não como conselheiro, mas como um convidado, um ouvinte, para começar a entender e conhecer melhor todo o nosso trabalho, como é que funciona. Espero ter contemplado as questões deles. Legal, Cíntia, agradeço muito, me esclareceu. Não necessariamente a gente vai agradar todo mundo, mas é importante esclarecer, né, e apresentar as razões e as condições que imperam aí. Eu queria dar a palavra agora para Lia, da SMDET, que me mandou uma mensagem que está com o filho doente, então acho que ela tem prioridade, né? Eu estou aqui correndo para lá, correndo para cá. Obrigada, Sandro. Seguinte, então vamos lá. André, muito bom saber que temos aí um local de agricultura, e a gente também, né, que você está no CADES. Não sei se vocês já estão na Sampa Mais Rural. Se não, eu mandei o link aí para incluir local. Se vocês quiserem pedir atendimento, manda uma mensagem. Eu vou colocar o link também dentro da plataforma onde não entre em contato para pedir, para entrar em contato com a gente, mandar alguma mensagem que você ou quem quiser entrar em contato com a gente pode mandar. Para o Ítalo falar que as parcerias que a gente está aí alinhavando são em toda a cidade, e a gente tem áreas de linhão aí, né, pela cidade toda, e a ideia é contemplar aos poucos. Eu acho que a grande questão são as pessoas interessadas em cultivar, né, essas áreas, porque elas não vão ser áreas de agricultura da prefeitura, mas de iniciativas, de cidadãos, de grupos, de vizinhos, da comunidade, que tenham interesse em tocar projetos de agricultura. Então, a gente vai entrar aí, né, no ano que vem, de uma forma estruturada, né, nesse trabalho. E aí, para o Josimar, porque ele colocou uma pergunta aqui, uma pergunta aqui no chat, de se o projeto de criação de horta que demanda despesas iniciais, né? Quem custeará as despesas de mão de obra, muda e ferramenta. Então, assim, os projetos são dessas iniciativas das pessoas que estão interessadas em cultivar na cidade. A Coordenadoria de Agricultura apoia com assistência técnica, a gente tem uma equipe de agrônomos que pode ir até os locais, fazer uma análise se esse lugar é elegível para atendimento, que são as hortas comunitárias, as hortas comerciais,
E aí a gente consegue prestar esse atendimento de assistência técnica e a partir do ano que vem a gente vai estar com a distribuição de alguns insumos da agricultura orgânica aí de forma demonstrativa para apoiar a estruturação desses locais. Mas os custos de fazer a área de agricultura são de cada grupo de agricultores, cada agricultor que decidir, né, fazer o projeto. Mas a gente pode apoiar, então, se vocês estão interessados, para quem estiver interessado, entre em contato com a gente, que o nosso interesse é transformar essa cidade aí numa cidade muito mais comestível, com muita área de cultivo por todos os lados, tá bom? Legal, Lia, agradeço. Estou vendo que o Josimar fez um joinha aí para a câmera. Fala, Thiago. Josimar, desculpa, eu só queria fazer uma correção. E quando você perguntou, eu pensei que você estava se referindo à proposta que foi apresentada em relação à implantação de hortas, tá? Por isso que eu respondi diretamente com a dotação que estava prevista lá na proposta, ok? Beleza, Thiago. Pessoal, aqui para mim eu não identifiquei mais interessados em fazer uso da fala. Temos mais algum inscrito para falar? Sandra, não tem mais nenhuma mão levantada e nenhuma manifestação para falar, não. Ok. Bom, gente, então... Vocês estão vendo que eu estou esperando, né? Ver se alguém levanta a mão, mas eu acho que a gente vai se encaminhando, então, para o encerramento da nossa audiência pública. É um ambiente de participação social, eu reputo como um ambiente de exercício de cidadania. Gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês que esteve aqui, dos representantes da prefeitura que estão aqui em horário fora do horário de trabalho, inclusive muitos em casa com criança pequena. É o meu caso, e estou vendo que é o caso da Lia também. Queria agradecer também o pessoal da Educalibras, que está aqui diariamente com a gente, fazendo a tradução para Libras. E é isso. Vamos encerrar essa audiência. Amanhã é a nossa última audiência devolutiva, também na Zona Leste. Eu não me lembro direito as prefeituras, posso até ver. É rápido isso. Guaianazes, São Mateus e Cidade Tiradentes. Com isso, a gente encerra a audiência pública. Eu vou encerrar a gravação. Boa noite, pessoal, e obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, obrigada. Obrigada. Boa noite, Sandro. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite a todos.